Olá, pessoas! Como é que está essa vida de fazer tour pela casa inteira? Eu conhecendo espaços que vocês nem sabiam que existiam antes, não é mesmo? Pois agora, voltem para o espaço de estudos, porque a gente vai ter uma aula de filosofia meio intensa. E quando eu falo intensa, o que eu quero dizer é que é um conteúdo de pré-vestibular, onde eu vou falar de vários aspectos da matéria, de conceitos da matéria. É uma aula um pouquinho mais extensa e um pouquinho mais densa, tá bom? E quem a gente vai falar hoje? Vem comigo que eu vou te mostrar. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ser, esse bicho estranho que é o ser humano, que é o homem, que é capaz de conhecer. Então, se a gente está falando da filosofia, que é uma matéria que lida muito com conhecimento, com formas de conhecimento, como a gente pode conhecer, primeiro a gente vai apresentar esse sujeito que conhece. E chega de lenga-lenga, porque a gente tem muita matéria para dar hoje, então vamos logo ao que interessa. Bora! Muito bem. Compreender a filosofia é conhecer aquele que a exercita, o ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho do que é esse bicho grilo aí, o ser humano. O que é de especial no ser humano que lhe permite buscar respostas sobre a sua origem, como é que funciona tudo que está ao redor dele, o universo inteiro, como se dá a sua própria natureza. Uma das grandes perguntas do ser humano: why? Eu morro, eu acabo. Os outros animais não têm essa concepção, tá? De que eles são finitos. Então a gente fica. A tormenta da morte nos faz questionar ainda mais, tá? Vamos ver aqui uma citação de um filósofo espanhol chamado Jaime Balme. Ele diz assim: somente a inteligência examina a si mesma. A pedra cai sem tomar conhecimento da sua queda. A flor nada sabe da sua encantadora beleza. O animal bruto segue seus instintos sem perguntar a razão de tê-los. Apenas o ser humano anseia por compreender-se, recolhendo-se a si mesmo, ou seja, sem si mesmando, né? Pensando sobre si, introspectivo. Seres humanos são diferentes dos demais animais pela sua capacidade de pensar. E a gente pode questionar essa decisão? Olha, eu vou aqui passar para vocês e aí eu vou contar uma historinha dessas duas meninas, a Mala e Kamala, para a gente fazer uma intro aqui, tá? Então vamos lá. Essa historinha geralmente eu falo nas aulas de sociologia porque ela tem o cunho social, né? Mas eu vou colocar aqui porque tem muito pertinente ao que a gente vai estudar hoje. Então, a Mala e Kamala seriam duas meninas indianas. Eu estou falando neste tempo conjugado seriam aqui, porque é uma história que a única pessoa que tem prova disso é o reverendo que resgatou as duas da selva. E como as histórias são um pouco controversas, a gente conta aqui como um espectro de lenda, tá? Essas duas meninas foram resgatadas, elas tinham sido alimentadas por uma loba, pensei aí no Mowgli, tá? E no Rômulo e Remo. Mas enfim, foram tentadas ser readequadas à sociedade. Elas tinham mais ou menos 2 e 8 anos. A menor, né, de 2 anos, não sobreviveu por muito tempo. E a menor, durante muito tempo, andava engatinhando, né, com os 4 membros, vamos colocar assim, como se fosse um animal de 4 patas. Uivava para a lua, não conseguia se alimentar de carne cozida, por exemplo. Então isso mostrava o quanto o social influenciava no bicho homem, né? Por isso que eu estou falando essa historinha aqui para vocês. O quanto que nós temos os instintos selvagens, os instintos que são normais a todos os animais. Então, as características culturais e sociais do ser humano, elas não são inatas, elas não nascem com ele, tá? Há todo um processo de socialização e de integração à sua própria cultura, ok? Vamos continuar aqui. Isso nos faz pensar, então, se nós somos seres livres ou determinados, tá? Os animais não são livres. Eles vivem em harmonia com a sua natureza, agem de acordo com seus instintos, herdam uma programação biológica que dita o seu comportamento, né, que vai pautar todo o seu comportamento, e nascem com o necessário para se adaptar ao meio em que vivem. Então eles têm asas, pelagem, garras, dentes. Eu acho engraçado quando as pessoas falam que se acontecer alguma coisa no mundo, o ser humano é o mais fácil de se adaptar. Não, não somos. Nós não temos mecanismos de defesa
que os outros animais possuem. O que nós temos é inteligência para fazer alguma coisa que nós observamos que os animais fazem, tá? Então vamos ver isso um pouquinho mais detalhado. Então eu vou aqui dar alguns exemplos para vocês, vou ficar aqui para vocês verem. Então a primeira que está aparecendo aí é a nossa amiga aranha, dá para vocês verem? A coitadinha que eu estou na frente dela, um pouquinho mais para baixo. A aranha, ela tece uma teia perfeita, né? Olha só, como que ela não tem raciocínio para tecer essa teia, como que ela não tem toda uma inteligência para fazer isso. Gente, não vai ter o dia que a aranha vai chegar e vai falar assim, nossa, hoje eu tô criativa, vou fazer uma teia com ponto cruz. Ah, hoje eu quero variar, vou fazer uma teia neon. Isso não vai existir, porque ela é determinada. Ela faz a teia porque ela precisa se alimentar dos bichinhos que vão cair naquela teia, tá? É uma determinação, ela não tem liberdade de escolha, tá? O segundo bichinho que a gente tem aqui é o João de Barro. João de Barro tem aquela historinha que vocês já conhecem, que ele prende a esposa na casinha, né, dele, e aí ela acaba morrendo sufocada na casa, porque ele é monogâmico, ele vai ter aquele relacionamento pela vida inteira, e ele quer que a sua companheira fique com ele, tá? Não dá pra gente falar que o João de Barro tem um relacionamento abusivo. Não é, ele não tem raciocínio, ele não faz aquilo raciocinando, tá bom? Então também ele é determinado aquilo, porque ele precisa procriar, e como ele só tem uma companheira, é com ela que ele vai procriar por toda a vida, tá bom? E por último aqui, a perfeição da natureza, que são as abelhas e as suas colmeias. Quem assistiu o B-Movie, nesse momento deve pensar, nossa, mas a abelhinha lá, ela queria fazer outra coisa da vida. Provavelmente, se ele fizesse o que o desenho, a intenção do desenho, do roteiro, ele ia morrer, porque ele está determinado a fazer aquilo para a sua sobrevivência. É diferente de nós, seres humanos, que escolhemos, nós temos liberdade de escolher o que nós vamos fazer. E também vamos analisar aqui até quando e até onde isso vai, ok? Então vamos lá. O ser humano, ele é livre ou é determinado? O conceito de liberdade, no senso comum, a gente tem aquilo, eu tenho liberdade de ir e vir, a gente escuta muito isso, né? O conceito de liberdade para a filosofia é uma possibilidade de se autodeterminar, de ultrapassar os limites impostos pela natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que nós não temos asas, pelagem, garras, presas para nos defender, mas nós não temos asas, por exemplo, mas criamos o avião. Tá? Então, se o ser humano ele vê o animal, perdão, vê um obstáculo, ele vai de encontro a esse obstáculo e vai parar. Nós contornamos, nós criamos uma porta, por exemplo, tá? Então, nós temos uma autodeterminação que nos concede a liberdade. É nesse ponto que a filosofia vai dizer que o ser humano é livre. Mas ainda temos mais coisas para discutir aqui, então vamos para o próximo slide. Se estamos previamente determinados por condicionamentos biológicos, sociais, psicológicos, políticos, não tá aí, mas eu até coloco econômicos, tá? Entre outros. Se as nossas ações podem ser antecipadas levando em conta a causalidade, nós somos livres? Então esta é uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, porque eu tô dizendo o seguinte, existem fatores que nos condicionam. Poxa, eu queria agora de recesso, de quarentena em Paris, em frente à Torre Eiffel, tomando champanhe. Não posso fazer isso porque economicamente não é viável, tá? E também porque a Europa não tá numa boa com relação ao Covid, então deixa eu ficar aqui mesmo. Eu queria ser loira de olho azul. Biologicamente, eu posso tingir o cabelo e colocar uma lente de contato, mas biologicamente eu tô impedida de ser naturalmente assim. Então, não é tudo que nos permite a liberdade, tá? Mas a gente tem uma determinação, mas dentro dessa determinação a gente consegue se autodeterminar. Tá claro para vocês? Vamos prosseguir. Bom, baseado nisso que eu acabei de falar, a gente tem um pensador do Renascimento, Idade Média para Renascimento, chamado Pico della Mirandola. E ele vai dizer, ele é um filósofo humanista, tá? Da época do Renascimento, e ele vai dizer, vai refletir muito sobre a dignidade humana. E ele vai dizer que o ser humano é o único que é capaz de se construir, o único que é responsável por si mesmo. Portanto, ele tem a capacidade de se autodeterminar por meio de suas escolhas, tá? Então, sendo assim, o ser humano vai ser uma junção de tudo que a natureza fornece, ou seja, o nosso instinto selvagem, natural, animal,
e a cultura, aquilo que nós aprendemos na nossa sociedade. O homem transforma a natureza e é influenciado por ela, sem se determinar por ela, tá? Então, sendo assim, ele é criatura e criador. Vou fazer um resumão disso aqui que eu acabei de explicar. Eu sou determinada pela natureza, tá? Ela determina biologicamente algumas coisas que eu faço, algumas reações que eu tenho, até as doenças que vêm no meu DNA. Só que o que eu vou fazer com esta determinação é que vai me dar essa condição de ser autodeterminado. Ou seja, os obstáculos que eu vou pular, que lhe são impostos, é que me concedem esse dom da liberdade, das escolhas. Da mesma forma, eu sou responsável pelas essas escolhas. Então, muitas vezes a gente também se coloca acima da natureza e depois reclama daquilo que a natureza... A gente transforma tanto a natureza e reclama daquilo que ela está nos provendo. Mas eu sou responsável por tudo isso. Porque ao não me deixar determinar, eu esqueço de compactuar com ela. Eu só a modifico. Fica aí uma outra reflexão para vocês fazerem. Vamos continuando. Ainda falando sobre a síntese humana, tá? O que é isso? É uma capacidade de aprender observando a natureza. Eu tenho uma historinha de história, né? Historinha da matéria história para contar para vocês aqui. Por exemplo, as mulheres aprenderam que elas engravidavam somente no período sedentário. Quando as pessoas ficavam trocando de lugar, elas não criavam animais, né? Não ficavam tanto tempo ali observando a natureza, a agricultura, enfim, a criação de animais. E aí ela começa a perceber que quando o cachorrinho namora com a cachorrinha engravida e tem um filho. Porque antes ela simplesmente engravidava, a criança saía, era uma dádiva divina e beleza. E aí ela vai começar a entender. Então nós observamos muito a natureza para aprender, tá? Necessidades onde não há possibilidade de escolha, determinadas pela natureza. Ou seja, nem tudo eu posso determinar. Então eu posso falar aqui para vocês assim: olha, eu vou ficar a noite inteira hoje acordada, gravando vídeo, não vou sentir sono, não vou parar para comer. Isso não existe, que a hora que a fome bate vai doer, eu vou ter que comer, a hora que o sono bate eu vou dormir, a sede é a mesma coisa. Isso é determinado, tá? Isso é biológico, eu não posso mudar isso, ok? Vai chegar uma hora que vai surgir uma tensão e eu vou ter que arcar com o que foi solicitado pelo meu corpo. O instinto direciona certas ações do homem. Por exemplo, a gente ainda mantém o instinto. Não tem coisa mais irracional do que você ter medo de uma barata. Ela não vai te matar, não vai te devorar, não vai nem te morder. Não, pelo menos eu não conheço nenhum caso de uma barata que mordeu alguém. Mas a gente tem nojo, é peçonhento. É um instinto de ver, barata, tá? Então, tem coisas que a gente não consegue racionalmente explicar por que a gente sente. Eu, a partir de hoje, não vou mais sentir medo de barata. Se entrar uma pela janela voando, eu já tô gritando aqui, cancela o vídeo. Não consigo me autodeterminar para não ter medo. Isso é um exemplo entre muitos que a gente tem, tá? O ser humano adapta as suas ações aos valores transmitidos pela sua cultura. Então é muito importante a sociedade nessa adaptação do ser humano se autodeterminando e tendo liberdade de escolha. Somos livres? Sim, mas muito influenciados. É o único capaz de projetar o futuro, tomando como base o passado e o presente. Eu consigo entender o que vai acontecer comigo, por exemplo, agora no período de pandemia, a gente usa muito retrospecto da época da peste negra, ou da época do SARS e das outras doenças que foram provocadas por vírus mais atuais, vamos dizer assim, né? Porque eu consigo projetar o que pode acontecer comigo diante do que já aconteceu com a humanidade, ou comigo mesmo, né? Na minha vida eu não vou fazer aquela besteira de novo, né? Não vou dar valor para aquele crush, porque eu sei que eu vou ficar me arrependida depois. Você está projetando, você não sabe se vai ser a mesma coisa. E nós somos os únicos que temos essa capacidade, tá bom? Vamos continuar. Muito que bem, por termos essa capacidade, isso nos gera uma necessidade de conhecer, tá? De termos conhecimento. Então eu trouxe duas citações aqui, uma do Safater, que é um filósofo espanhol também, e outra do Platão. Vamos à primeira. A filosofia não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices
em sua muda submissão à força da razão e não à razão da força. Eu gosto demais desse trecho, principalmente esse finalzinho. Então, quando eu estou conversando com vocês, eu não estou querendo fazer valer a minha razão. Neste momento, eu estou fornecendo informações, teorias constatadas, com base, para que vocês aprendam. Mas supondo que eu esteja fazendo um vídeo como aquele que eu fiz do Socratizando de opinião. Eu não quero fazer valer a minha opinião sobre a sua. Isso não é filosofar. Isso é arrogância, tá? Eu quero uma cumplicidade. Porque quando eu quero fazer valer a minha opinião acima da sua, ou aumentando a voz, ou usando uma série de argumentos que são falácias, ou se eu sou um governante usando a força militar ou a segurança pública, força de segurança pública, isso é a força ganhando, né? Então é como ele fala, é a submissão da razão à força. Eu não consigo fazer você entender o que eu quero, então eu te forço a entender. E filosofar é submeter a força à razão. Você não precisa de nenhum desses métodos. Me convença, argumente. Ainda que você não me convença, me faça respeitar a sua opinião. Eu acho fantástica essa situação, por isso pus aqui. Agora vamos para Platão. Pois é isto mesmo que é difícil com relação à ignorância. Aquele que não é nem belo, nem bom, nem sábio, considera sê-lo o suficiente. Aquele que não se considera ser desprovido de algo, não deseja aquilo de que não acredita precisar. Então, bem simples, isso aqui é basicamente o só sei que nada sei de Sócrates. Quanto mais eu me julgar não sabedor de alguma coisa, mais eu estou disposto a aprender. Quanto mais eu julgar que eu sei tudo, mais eu vou errar, porque não dá para saber tudo. Quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que tem coisas a conhecer, né? E mais eu vou me colocar na posição de que eu sei de tudo, não quero te escutar, não adianta você falar nada, não tem nada que eu possa melhorar em mim, tá? Então a filosofia ela serve pra gente estar sempre discutindo aquilo que pode te melhorar, te gerar aprendizado, tá bom? Mais duas frasezinhas aqui pra vocês, pra gente entender melhor o que é a busca pelo conhecimento. E quando eu tô falando de busca pelo conhecimento, eu falo filosofia porque se equiparam, tá? Então vamos lá. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Eu vou ler os dois, eu já comento juntos. Esse é de Sócrates, tá? Uma pessoa que não pense na vida é como um forasteiro sem mapa numa terra estrangeira. Para alguém assim, perdido e desorientado, um desvio no caminho é tão bom como qualquer outro. E se o rumo tomado conduzir a um local que vale a pena, terá sido meramente por acaso. Anthony Grayling, um filósofo inglês. Então vamos lá. Primeiro a parte de Sócrates. Essa frase de Sócrates diz quando é levado o copo de cicuta, né? Que a pena de morte dele é beber esse veneno. E as pessoas gostavam muito dele, né? Muitas pessoas pediram várias vezes para ele voltar no julgamento e dizer que não, eu não vou fazer mais, eu não vou falar mais nada, eu me considero culpado e vou melhorar. Só que ele vai falar para esse cara, né, que vai levar para ele lá o copo de cicuta, ele também vai falar, poxa, Sócrates, vai lá, você é tão gente boa. Ele vai falar, não, porque se eu voltar e se eu pedir perdão, nunca mais eu vou poder fazer minhas reflexões, nunca mais eu vou poder instigar as pessoas a pensar. E uma vida sem poder pensar é melhor a morte. Uma vida que não vale a pena, tá? E a outra passagem, ela fala que quando a gente não escolhe na vida, tanto faz, não quero escolher. É como se a gente estivesse numa viagem e aí para qualquer lugar que a gente vai tá bom. Só que quando a gente chega num lugar que realmente é bom, a gente não tem crédito nenhum nisso. A gente não pode falar, poxa, eu tô mó bem-estar aqui, que legal que eu escolhi isso aqui. Tá? Eu costumo dizer que é a história da pizza, quando alguém tá reunido e fala, vamos pedir uma pizza? A gente tá estudando, a gente aqui, vamos pedir uma pizza? Vamos. Do que você quer? De qualquer coisa. E aí os caras pedem 5 pizzas de calabresa. E quando chega você fala, putz, não como calabresa. O problema é seu, né? Que a opção de escolha foi lhe dada. Então é mais ou menos por aí o pensamento. E aí vamos voltar ainda no mesmo slide pra gente entender isso aqui, ó. Sem refletir, vamos sempre ser vulneráveis às escolhas e às ações de terceiros. E aí, meu querido, não adianta reclamar. Bom, a busca pelo conhecimento. O ser humano vai dispor de 2 ferramentas dentro da sua cachola
que vão possibilitar ele conhecer o mundo e conhecer a si mesmo, o que está em volta e o que está dentro dele. Primeiro é a razão, tá? A razão ela é capaz de produzir conhecimento de forma muito mais elaborada, uma argumentação sistemática. Quando eu falo de sistemático, gente, seguir um sistema, tá? Um método, ok? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, não é que eu sou sistemática, detalhista, mas eu sigo um método para pensar. Elaboração de uma conclusão. Eu peguei a ideia dele e concluí alguma coisa através da minha racionalidade. E ela é a base da filosofia e da ciência. Mas a gente também pode usar a imaginação, tá? Quando eu não consigo explicar a realidade do que eu estou vivendo pela razão, eu uso a minha imaginação. Eu faço uso de uma manifestação ou mística, ou religiosa, ou até artística, tá? A arte é a manifestação de uma visão singular de mundo por meio da própria criação. É engraçado porque esses dias a gente fez um podcast, né? Falando de filmes que faziam pensar, e aí a Biocris, que é minha colega parceira de profissão em biologia, ela falou, mas o filme, ele já nasce assim, né, para você pensar nesse contexto, para te politizar. Não necessariamente, a arte ela não é sempre para engajar, né, não é sempre engajada. Às vezes a gente torna ela engajada. Às vezes a pessoa fez de boa lá no momento de descanso militante, ela fez a sua arte, ela queria jogar lá para cada um pensar como quisesse e a gente transforma isso. O interlocutor vai entender de uma outra forma, mas é simplesmente a imaginação do artista, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Bom, como é que vai se dar o conhecimento, né? O que faz algo ser conhecimento? Bom, quando a gente traz para a mente a representação do objeto que a gente investiga, quando a gente apreende aquilo. E aí precisa de duas partes, tá? A primeira é o sujeito cognoscente, aquela pessoa que conhece, cognose, tá? O sujeito que conhece, ou seja, um ser humano qualquer aí. Eu botei uma menininha, uma mocinha. Ela quer conhecer. O que ela quer conhecer? O objeto cognoscível, ou sujeito cognoscível. O objeto em si, né? E aqui eu não sei porque cargas d'água, achei que era colorido, bacana, mas tem uma coisa que eu não quero conhecer, porque me dá nervoso, que é o cubo mágico. Então o conhecimento ele precisa de duas coisas. A pessoa que quer aprender, que quer trazer para si, que quer usar aquilo na sua vida, e o objeto para ser usado, para ser aprendido, significado, tá? Porque nós damos significados ao objeto. Pelo menos em uma das teorias e na teoria que eu sigo. E agora vamos ver como é que a gente pode alcançar esse conhecimento, tá? Primeiro no conhecimento intuitivo. Ele é imediato, ele independe de ter intermédios para acontecer, ou seja, de pensamentos para acontecer. Então ele pode ser empírico, aquilo que a gente conhece pelos 5 sentidos. Ai, botei a mão na panela, queimei minha mão. É imediato. Quente, queimei, doeu, tá? Toda vez que eu falar empírico, também saibam que é empiria, que é ciência, experiência, tá? Desculpa, experiência, que a ciência usa a empiria. Ou intelectual. Ele é pensado sim, mas ele não dá uma possibilidade de ser justificado, não tem um encadeamento de ideias. Então, por exemplo, eu não gosto daquela menina. Não gosto. Por quê? Olha, ela fez. Você não consegue encadear, você não consegue chegar numa conclusão. Você sente aquilo, tá? E aí pode ser um preconceito, na maioria das vezes. Quando você começa a encadear, já não é mais um sentimento imediato, intuitivo. Aí você consegue mesmo, sabia que eu não gostava dela, eu tinha motivo, então caramba, eu comecei a gostar, conheci melhor e assim por diante, tá? E o outro jeito de conhecer é o demonstrativo, que também é chamado de discursivo. Ele gera uma conclusão a partir de um pensamento organizado, tá? E através da linguagem dá sentido ao mundo que ele experimenta. Então a linguagem, gente, ela vai estar ela é sempre muito importante em tudo que a gente fala de conhecimento, porque dá significado às coisas, tá? Eu nomeio, eu significo, eu sei para que a partir de então eu vou saber para que aquilo serve, tá bom? E também a gente vai ter duas vertentes de conhecimento, de formas de conhecer, que são o realismo e o idealismo.
Realismo vem de real, né? O conhecimento se dá quando a realidade do objeto, ela vai ser impressa na sua mente como um carimbo. Então eu aprendo que a panela quente queima e é uma vez só é o bastante para mim saber disso, porque está no mundo real, porque eu sei que está aqui, eu não vou cogitar uma coisa diferente. E o idealismo, o sujeito predomina sobre o objeto. O conhecimento do objeto é determinado pelo sujeito. O conhecimento consiste na ideia, acabou de passar uma moto aqui, desculpa, na ideia, deveria estar em casa o sujeito, voltando. O conhecimento consiste na ideia que ele formula. Vamos explicar aqui. No realismo, caneca é caneca e acabou, tá? No idealismo, por que a caneca? Mas e se eu usar ela de uma outra forma? Quem nomeou de caneca? Não existe uma caneca perfeita no mundo perfeito? É caneca porque eu estou dizendo que ela é caneca, mas ela poderia ser alguma outra coisa. O sujeito predomina. No realismo é caneca, eu preciso para tomar café. Acabou, tá? Isso bem a grosso modo para vocês entenderem. Vamos para o próximo. Tipos de conhecimento. Então vamos lá. A gente vai ter o conhecimento mítico ou religioso que vai sustentar na fé, na confiança que eu tenho. E aqui é importante se dizer uma coisa. Na confiança que eu tenho naquele sujeito que me passa o que está num livro, como a Bíblia, como o Torá, ou naquela pessoa que narra para mim. Então, na fórmula mítica, que vai ser uma das primeiras matérias que nós vamos aprender na próxima aula, na forma mítica é o narrador, eu confio no que o narrador fala. Se ele está falando que Zeus está bravo e mandou raio, ele está correto. E aí não importa onde esse narrador esteja, se na Grécia com Zeus ou com Thor na Noruega, por exemplo, tá? Todos eles me passam e eu confio no que ele fala, tá bom? Então vamos ao próximo aqui. Não pode ser provado, não pode ser defendido com argumentos. É porque sim, Zequinha não existe no mítico, no religioso. Tá? Eu acredito porque eu acredito. E normalmente vai se referir a deuses, a uma predestinação, a um determinismo, tá? Um exemplo de um determinismo aqui para vocês. Morreram cento e poucas pessoas num acidente de avião. Mas fulano sobreviveu porque ele chegou atrasado naquele dia. Ele estava determinado a não morrer naquele dia. A gente não fala que os outros cento e pouco estavam determinados a morrer. A gente fala que aquele estava determinado a não morrer. Tá? Então, são crenças absolutas, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente como dogmas, tá bom? Vamos ver o próximo aqui. Depois do mítico e religioso, a gente tem o tipo de conhecimento artístico, tá? A interpretação do mundo pela ótica do artista. Pode ser utilizada como crítica social ou representação dos próprios sentimentos humanos. Eu não sei se vocês conseguem perceber bem, mas no fundo dessa imagem, desse slide, tem a imagem do quadro Guernica, tá? Que é um quadro muito marcante porque ele mostra todo o sofrimento de uma guerra sem mostrar necessariamente o campo de batalha de uma guerra. Então ele mostra o desespero nas formas, tá? É uma forma diferente de retratar aquela realidade terrível, mas mostrando os sentimentos estampados. É para você sentir, não é para você ver racionalmente, tá bom? Agora vamos ao conhecimento filosófico, gosto muito. Ele prioriza a racionalidade, a fundamentação teórica e a crítica. Faz uso de uma investigação sistemática e racional, já expliquei para vocês o que é sistemático. Quando a gente for falar de crítica mais para frente, a gente vai entender que crítica nem sempre é coisa ruim, tá? E ele é baseado ele também, um campo da filosofia, se baseia na epistemologia. O que é epistemologia? Como a gente pode conhecer? Teoria do conhecimento, tá? Então ele investiga o próprio conhecimento. Eu quero conhecer, como eu posso conhecer? E relaciona essa vida humana em seus vários aspectos, em seus vários desdobramentos, tá bom? Ciência. A ciência é um conhecimento de causa e efeito. Usa a empiria, como eu já disse para vocês, a experiência. Tem pouca ou nenhuma interferência do sujeito que pesquisa, tá?
da subjetividade do pesquisador. Ou seja, aquilo que eu penso, eu acho que esse remédio é infalível. E se eu acho, ele vai ser infalível. Não, não vai. Esquece o que você acha, pesquisa aí, meu querido, pra gente ver se vai ser infalível mesmo. Que de achismo já tem bastante no mundo. O objeto de estudo dele é determinado e tem especificidade, tá? Então eu vou, se por exemplo, deixa eu explicar esse ponto que é importante para você. Se por exemplo, eu tenho na filosofia, eu preciso ver os vários pontos do todo para que aquilo aconteça, os vários pontos de vista, na ciência desses vários eu vou tirar um para ser o meu objeto de pesquisa e vou ficar em cima dele. Depois eu posso até juntar outros, mas no momento eu vou ficar em cima deste primeiro, tá? E também propicia a criação de novas tecnologias. Olha aí, eu não posso falar tão mal da ciência, porque senão eu não estava aqui hoje falando com vocês, né? Próximo. Senso comum. E eu meti o fake news aí no fundo, já vou explicar. O senso comum, ele é o intermediário entre a imaginação e a razão. Ele não possui nenhuma fundação teórico-racional. É aquela coisa que a gente aceita de forma acrítica, passiva. Toma um chá que passa. Beleza. Por que o chá passa? Mas por que não pode comer manga com leite? Mas por que não pode andar descalço quando a gente está naqueles dias? Né? Eu não pergunto, eu só faço porque eu estou acostumada. Ele é passado tradicionalmente e tem um aspecto positivo, ele torna a vida mais fácil, né? No dia a dia a gente adere a algumas coisas que as mães fizeram, tal, que não tem uma base científica, mas que facilita. Mas tem o aspecto negativo e aí tá fake news, porque forma massa de manobra, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu me acostumo tanto aí, mas fulano falou, sabe aquele tá na internet, é verdade? Mas eu sempre sigo aquele canal, ele sempre diz isso, ele sempre fala isso. Isso é muito preocupante porque a gente se torna crítico, a gente recebe e reproduz o dedinho lá no compartilhar, né? Que é uma coisa de louco, o dedo tá gasto até e não se pergunta se aquilo realmente é verdade, por que aquilo chegou a nós e qual o intuito daquilo. Esse é o senso comum. Lembrando que ele nem sempre é ruim, mas infelizmente é muito mal usado. Agora a pergunta para vocês é possível conhecer a verdade? A gente vai ter algumas teorias aí que vão dizer que sim, que não, que mais ou menos. Vamos lá. A primeira é o ceticismo, também conhecido como pirronismo. Então tá aí o nome do pai do ceticismo, que é o Pirro. Ela vai nascer antes de Cristo, tá? No período helenístico da filosofia. E vai dizer que não é possível conhecer nada. Nada, nada, nada. Tudo que consideramos verdade é uma ilusão. É uma impressão subjetiva, ou seja, nossa impressão sobre o mundo. E aí ele vai suspender os juízos e vai dizer que o conhecimento verdadeiro é impossível e não cabe ao ser humano se dedicar a essa busca. Se não há incoerência entre duas afirmações opostas, nenhuma delas é verdadeira, tá? Ele vai aceitar que tudo no mundo pode ser verdade. Não é que ele vai negar tudo, é diferente do negacionismo, as pessoas confundem. Mas eu vou acreditar que tudo pode ser verdade. Se há coerência, então nenhuma das duas é mentira e nenhuma das duas é verdade. Então é importante dizer aqui, por exemplo, vamos usar um exemplo assim, tipo terra plana. Até aqui ninguém me mostrou muita coerência na teoria da terra plana, então eu vou aceitar por enquanto que a terra é redonda. O dia que as duas forem bem coerentes, as duas são invalidadas. Pode ser que a terra seja um ursinho, tá? Então o ceticismo, ele vai lidar com, é impossível ao ser humano ter uma verdade absoluta porque ele vive da aparência, daquilo que ele já coloca, ele já significa as coisas. Não dá pra gente saber que valor elas terão, tá bom? Vamos continuar ainda nessa onda de como que a gente vai conhecer a verdade? Vamos lá. O dogmatismo, ele é o contrário do ceticismo, ele vai acreditar em tudo, sem precisar provar, tá? Ele é muito do senso comum, é uma postura do senso comum, e para conhecer o mundo basta uma atividade perceptiva. Olhei, então tá bom? É possível encontrar a verdade dos seres, é possível, basta eu acreditar. Quase música da Xuxa, tá? Prosseguindo. Epistemologia, já apresentei essa palavrinha simpática para vocês. É a teoria do conhecimento, como a gente conhece o que conhece. E eu começo aí pelo racionalismo. Só podemos conhecer por meio da nossa razão. É uma corrente de teoria de conhecimento, tá?
O sujeito prevalece sobre o objeto. O que o sujeito pensa é mais importante do que o objeto oferece para ser conhecido. Os sentidos são fontes de enganos e precisa de um método sistematizado e atingir verdades universalmente válidas. Não adianta valer só para mim, tá? E nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então a gente usa muito isso na filosofia. Ou é um ser ou é um não ser, tá? Nada é e não é ao mesmo tempo. Então se alguém chegar de alguma forma, aquela teoria atingir uma incoerência, eu preciso reformular todo o pensamento, tá? E ele vai dizer que os nossos sentidos são enganosos. Então, acordo de manhã, sinto o cheirinho de café. Alguém está fazendo café. Minha percepção olfativa. Pode ser que não. Pode ser que passou alguém na rua, pode ser que caiu um caminhão de café na frente de casa. Mas eu preciso ir lá com a razão, recolher os fatos para saber não seguir só os meus sentidos. Deixa eu fazer uma parte aqui. Vocês estão vendo que eu estou passando por vários conceitos diferentes que nós vamos aprender durante o ano, durante quanto tempo durar o nosso curso, mais especificadamente, mais destrinchadinho. Mas aqui a gente já fez 2 aulas de nivelamento, eu vou deixar no card aqui a aula 1 e um pouquinho mais pra frente a aula 2, para não ficar 2 cards um em cima do outro, para vocês verem que lá nós já fizemos esse passeio pela filosofia. Agora a gente está fazendo um passeio pelos conceitos que nós vamos usar e apresentando dessa forma a filosofia para vocês. Vamos para o próximo conceito de epistemologia, que é a corrente empirista. Muito bem. O empirismo vai dizer o contrário do racionalismo. Só são válidas as experiências e não o que a gente raciocina, assim, no sentido de eu acho que estão fazendo café, eu acho que... Você não tem que ir lá conferir e achar, você tem que experimentar, tá? Então, se o olfato está dizendo que foi, vai lá e coloca na visão, experimenta com a visão para ver se foi, e depois bebe o café para ver se é café mesmo, tá? As ideias são cópias das experiências feitas pela mente. A mente humana é uma tábula rasa. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos uma folha em branco que vamos tendo impressões de acordo com o que a gente vai passando na vida, tá? E aí tem um exemplo que eu falo sempre. Quem é meu aluno já está acostumado. Minhas filhas já vão pedir direitos autorais. Mas vamos lá. Tenho 2 filhas. Uma delas um dia encostou a mão numa panela quente, chorou, gritou, sofreu, nunca mais encostou a mão numa panela quente, porque por experiência ela sabia que queimava. A outra ficou olhando, deu risada, tirou sarro, mas também nunca encostou a mão numa panela quente, porque ao ver o sofrimento da irmã, ela raciocinou que aquilo aconteceria com ela. Racionalismo, tá? Bom, depois a gente vai ter o apriorismo ou criticismo, que é uma corrente kantiana que vai vir no final desses pensamentos modernos de empirismo, racionalismo e vai falar, ó, gente, o conhecimento vai começar na experiência, mas ele termina com a razão, tá bom? Então os dois se complementam. A gente vai estudar isso mais profundamente quando estudar Idade Moderna na filosofia. Próximo. Chegamos lá. O que é isso? O que é filosofia, senhor? A sabedoria pertence aos deuses, mas os homens podem desejá-la, tornando-se filósofos. Lindíssimo, né? Foi lendo isso que eu resolvi fazer faculdade de filosofia. Não, não é verdade, mas poderia. Então Pitágoras vai dizer para nós que todo conhecimento só os deuses possuem. Não queira ter todo conhecimento, mas querer correr atrás, conhecer um pouquinho, desfrutar um pouquinho disso, pode. E isso te torna filósofo, ou seja, amante da sabedoria, ok? O que a filosofia é enquanto um pensamento? Ela é radical, ela rejeita a superficialidade. E aqui bom lembrar que radical é quem vai na raiz do problema. O resto é extremista e vocês chamam pelo nome errado. A filosofia ela é um pensamento rigoroso, ela não aceita ambiguidade, não aceita duas valências, ela não aceita contradição, tá? Ou é ou não é. E ela é um pensamento de conjunto, porque ela vê o geral da realidade, os vários pontos de vista. O que é ter uma atitude filosófica, então, professora? É um ser humano que, em sua formação, após receber lá, quietão, sem criticar, os valores, as ideias, os preconceitos que todo senso comum joga nele, ele passa a questionar tudo aquilo que era considerado natural, tá? O grande desafio da filosofia
é desenvolver a atitude filosófica. Então agora vamos entrar de cabeça nesse campo aí, vem comigo. Bom, a primeira atitude filosófica a gente chama de negação, porque ela vai falar não, eu não vou aceitar tudo que eu conheci até aqui, tá? Eu não aceito os preconceitos, as ideias da experiência cotidiana, o que me foi estabelecido, eu vou suspender tudo que eu acreditei até hoje e vou começar a questionar as causas, os sentidos que me levaram a acreditar nisso, tá bom? Então essa é a minha primeira atitude filosófica, tá? Para formar a atitude filosófica, essa é a primeira atitude que eu tenho. A segunda vai ser perguntar, e perguntar, e perguntar, tá bom? Então tá aí, algumas perguntas, e a gente vai chamar de positiva. Se a primeira é negativa, não, eu não quero, a segunda é positiva, ou interrogativa, tá? Por que as coisas são como são, o que as ideias são, como os fatos são, como os valores são como são, quais as consequências disso que eu estou fazendo, que eu estou acreditando, que eu estou valorizando para a minha vida, para a vida das outras pessoas que vivem ao meu redor. E aí, por último, a terceira atitude é crítica. Ela é constituída pelas faces negativa e positiva, e aí forma, enfim, a atitude filosófica, que é uma atitude crítica. E eu coloquei aí para vocês 3 significados de crítica, tá? É a capacidade de julgar, discernir e decidir corretamente, exame racional de todas as coisas sem preconceito e sem pré-julgamento, ou a atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou uma obra científica. Então, gente, quando a gente fala assim, eu estou te criticando para você melhorar, eu não estou falando mal de você para você melhorar. Eu estou apontando alguns pontos que eu avaliei e podem ser bons. Tá? Parem de achar que é crítica. Ah, ele só me faz críticas. Poxa, que bom, ele está prestando atenção em você e está te avaliando. Veja se é isso mesmo que você está querendo dizer. Bom, eu vou para a resolução de exercício, mas a gente já está com um tempinho de aula, então eu vou fazer uma aula só de resolução de exercício sobre o que a gente falou aqui hoje. O que eu quero dizer para vocês, crianças? Que repetindo, né? Eu quero repetir que tudo que a gente viu nessa aula a gente vai ver mais esmiuçado mais pra frente e que eu vou estar de volta com vocês em outras matérias, na resolução dos exercícios dessas matérias. Que qualquer dúvida, comentem, por favor, para que eu fale, para que eu possa dar continuidade nisso que eu estou fazendo, dar outras matérias e mesmo conteúdos dessa. E se eu ver que tem muitos comentários, eu abro uma live pra gente conversar, tá bom? Eu só queria deixar para vocês um pedacinho de um poema que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje sobre filosofia. Segura aí. Voltei, então vamos lá. Desconfiai do mais trivial na aparência de singelo. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve se parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Esse poema é do Bertolt Brecht, se chama Nada é Impossível de Mudar e tem a cara da nossa aula de hoje. Por isso que eu quis ali correndo pegar. Vocês têm sentido? A gente se vê na próxima aula. Não deixem de estudar, de focar no que vocês querem. Então, deixo aqui para vocês o meu muito obrigada e foca nos estudos, pessoal. Vai dar tudo certo, logo a gente se encontra. Obrigado, beijo!